ficamos iludidos e achamos que aquele que aceita Jesus, aquele que é homem e mulher de Deus, se transforma num super-homem, numa super-mulher. Essa pessoa não vai ter mais problema algum, essa pessoa jamais vai ficar doente. Tem algumas pessoas que eu vejo às vezes na TV, alguns pregadores, que eu não consigo imaginar essa pessoa tendo uma gripe. Você já consegue imaginar uma Malafaia de gripado? Não. Então a gente visualiza, fala, poxa, virou um super-homem. Esta pessoa é uma pessoa que jamais vai ser alcançado por uma enfermidade. Qual foi a última vez que você viu falar que Malafaia estava doente? Você não ouve isso. Nós começamos a olhar homens e mulheres de Deus e começamos a achar que essas pessoas têm superpoderes. E aí a nossa irmã vem no começo e fala, Jesus teve um momento de fragilidade. Aleluia. E não foi, esse momento foi um momento ápice, onde até gotas de sangue ele suou naquele dia. Mas ele teve outros momentos de fragilidade, momentos que ele teve fome, momentos que ele teve sede, momentos que ele chegou a chorar. Tudo isso é uma pessoa frágil. E nós, como seres humanos, nós também somos frágeis. Às vezes, quando nós nos sentimos enfermos, ainda tem aqueles irmãos, os religiosos, que falam, isso daí só pode ser problema de essa enfermidade aí. Meu irmão. E aí já te acusa, você se sente mais fraco ainda, mais frágil ainda. Esse tipo de mal aí, meu querido, isso é espiritual. Não, nós somos humanos. Diga aí para o irmão que está do seu lado, você é humano. Você sabia disso? Você é humano. E porque você é humano, você vai ficar gripado, você vai ter dor de cabeça, e porque você é humano, você vai ter outras dificuldades. O próprio Jesus se mostrou frágil várias vezes. Por quê? Porque era humano. Enquanto ele estava aqui nessa terra, neste corpo que é frágil, ele ia ter problemas, dificuldades. Afinal de contas, é o nosso corpo que nos dá limite, sabia disso? E glória a Deus por isso, porque imagina se você fosse uma pessoa sem limites. Misericórdia. Mas o nosso corpo tem limite, e Jesus aqui, ele tinha limites também. Hoje não, glória a Deus por isso. Hoje ele não tem mais limite, hoje não dá para engarrafar Jesus não, viu? Hoje ele não tem limites. Glória a Deus. E é seguindo essa linha, nós estamos alinhados, hein? Porque é seguindo essa linha que eu vou conversar com você hoje. Preste atenção na palavra de Deus. 2 Crônicas, no capítulo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Eu não tinha dito o capítulo ainda? Não. Capítulo 20. De 2 Crônicas. Glória a Deus. Um texto conhecido. Muito conhecido. Uma história linda. História do rei Josafá. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os do monte Seir vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor.
E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e nações? Na tua mão não há força e potência ou poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Senhor, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. E habitaram nela, e edificaram nela o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevir, espada, juízo, peste, fome, teu nome, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e da montanha de Seir, pelos quais não permitisse passar Israel, quando vieram à terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus, nós louvamos o teu nome, porque nós reconhecemos, Senhor, que tu és aquele que é o maior interessado em falar com a tua igreja. Tu, Senhor, é aquele que sempre toma o primeiro passo em vir em nossa direção. Tu és aquele que conhece o nosso coração, os nossos dilemas, nossos problemas. E tu vem, Senhor, sempre com resposta. Tu vem sempre para refrigerar nossa alma. Tu vem sempre para acalmar nosso coração. Que hoje a tua palavra, Senhor, venha com poder e graça para mudar situações neste lugar. Se tiver que consolar, console. Edificar, edifique-nos, ó Deus. Mas se tiver, Senhor amado, que nos exortar, ó Deus, é melhor estar nas tuas mãos, porque tu és Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que faz a ferida, mas que também nos dá a cura. Eu quero dizer, Senhor, que tu és bem-vindo neste lugar, e que tu tem total liberdade no nosso meio. Que tudo aquilo, Senhor, que tem servido de impedimento, de distração, seja anulado agora em nome de Cristo Jesus. Fala conosco, Deus. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor, para abençoar a tua igreja nesta noite. Oro, Senhor, a ti, porque confio, Senhor, que tu está presente neste lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria? Pode ter mais alegria. É festa, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se hoje eu pudesse dar um título a esta mensagem, eu daria o seguinte título: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Porque eu não sei se você atentou, mas foi isso que Josafá falou no último versículo que nós lemos. Ele mostra a sua fragilidade. Ele diz: ah, Senhor, nós não temos força. Sabe o que é a pessoa reconhecer que não tem condições? Foi isso que ele fez. E eu não sei o que fazer. Você sempre sabe o que fazer? Você sempre tem resposta para tudo? Para os problemas que você enfrenta em casa, muitas vezes, você já sabe o que fazer. Deixa comigo porque eu sei o que fazer. Você tem resposta ou tem
sempre uma palavra para os problemas que acontecem lá no seu trabalho? Os problemas que você tem no relacionamento, você sempre é a pessoa certa, a correta, a que tem resposta para tudo? Porque eu quero usar hoje uma pessoa, um rei, um homem de Deus, que chegou a falar: eu não tenho resposta para tudo, Deus. Tem hora que eu não sei o que fazer, Deus. Tem hora que eu me sinto frágil. O próprio Jesus, na leitura que a nossa irmã falou, estava muito frágil. Então quem sou eu, Deus? Tem hora que os problemas começam a se amontoar. Parece que eu estou encurralado, emparedado. Não sei o que fazer. Penso, busco estratégias, mas eu não sei que caminho seguir, eu não sei que resposta dar, eu não sei o que fazer. Nós não sabemos sempre o que fazer. A história hoje que eu usei, que eu quero usar como ilustração, é do rei Josafá, homem de Deus. Homem de Deus, que quando começou a reinar, tirou tudo que não prestava, todos os altares a Baal, mandou destruir, mandou prender todos os profetas de Baal, fez uma limpeza geral, lá em Judá, rei de Judá. Seu pai, quando reinou, foi que levou tudo de ruim para o povo de Deus. Mas ele não, ele falou: eu não vou fazer como meu pai, porque não é porque o meu pai comeu uvas verdes, é o que diz a palavra de Deus, que eu vou passar mal, não. Não é porque minha família errou, pecou, fez aliança com o inimigo, com Satanás, que eu vou ser obrigado a ter uma herança hereditária, não. Aleluia. Eu vou ser diferente. Ele diz: eu vou servir a Deus, e vou servir a Deus com retidão no meu coração. Aleluia. Mandou destruir tudo, mandou arrancar fora tudo, e decidiu: vou servir a Deus. Amado, mas quando a gente toma uma decisão dessa, o inimigo se levanta. Diga: ai, Senhor. Ai, Senhor. Diga: misericórdia, Deus. Misericórdia. A leitura que nós lemos foi um pouco rápida, não dá para a gente prestar muita atenção. Mas depois em casa você lê com calma. Mas se você ver aí no primeiro versículo, já começamos a entender alguma coisa. Ele diz assim: olha, sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os do Monte Seir se levantaram, se juntaram para lutar contra Josafá. O povo de Moabe era inimigo de Amon. O povo de Amon era inimigo do Monte Seir. Os de Monte Seir eram inimigos de Moabe. Mas tem um negócio: se juntaram os três para lutar contra o povo de Deus. Você já teve essa impressão? Fulano e Beltrano não se gostam, se detestam, mas quando o problema é com você, eles se unem, parece que estão irmãos siameses. Fulano e Cicrana, você sabe que elas não se dão para nada. Se uma está numa calçada, a outra desce para ir para outra. Mas quando o problema é com você, as duas se juntam de mão dada assim, ó, e falam: vamos lutar contra Fulano e contra Beltrano. Foi isso que estava acontecendo aqui. Os povos inimigos, um inimigo do outro, falou: mas é contra o povo de Deus? Vamos lutar contra eles. Vamos nos unir, nós vamos ser os irmãos que nunca fomos, nós vamos ser agora, porque é contra o povo de Deus. Então, quando você decide destruir os altares de Satanás, quando você decide servir a Deus de coração, quando você decide fazer a vontade de Deus, os inimigos vão se levantar contra você, querido. Vão se levantar. Enquanto você estava lá na balada, ninguém queria saber, ninguém falava mal de você, mas agora eu estou indo na igreja. Quando você era aquele que se
esclarecedores para falar piadinha, todo mundo gostava, todo mundo te elogiava. Mas agora, quando te vê louvando a Deus, cantando, falando que Jesus é tudo para você, começa a criticar e fala: você. Quando você mentia, vivia uma vida de hipocrisia, vivia uma vida toda errada, você era elogiado, era elogiada, beija todo mundo, você é o máximo. Mas quando você decidiu ser fiel, quando você decidiu: olha, a partir de agora eu sou de uma pessoa só e essa pessoa é minha, como diz a palavra de Deus, aí você se tornou a pessoa cafona, a pessoa sem graça, a pessoa que tem nada a ver. Porque é assim que o inimigo quer. E aí muitas vezes a gente se sente totalmente encurralado. Se levantam contra nós. E a impressão que nós temos é que nós não temos força suficiente. Tem hora que nós precisamos declarar: Senhor, eu não vou conseguir. Eu sou frágil. Eu sou frágil. Mas aí eu pergunto para Josafá: Josafá, você disse que não sabia o que fazer. Então o que eu preciso fazer quando eu não sei o que fazer? O que é que eu vou fazer quando eu não sei o que fazer? Eu não posso sair daqui hoje trazendo uma palavra negativa para você. Você que veio ouvir a palavra de Deus, você não pode sair daqui falando: olha, eu sou um nada, eu não tenho força para nada, eu não sei o que fazer e agora eu vou ficar assim. Não. Eu quero aprender com Josafá. Eu quero aprender com a história de Josafá. O que é que eu tenho que fazer quando eu não sei o que fazer? E a palavra de Deus, ela nos ensina o que é que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer. Os inimigos se levantaram contra você. Os inimigos começaram a te acusar, começaram a te pressionar, começaram a te encurralar. O que fazer quando eu não sei o que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é buscar ao Senhor em oração. Aleluia, aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Não sabe o que fazer? Não vai perguntar para o seu amiguinho não, para a sua amiguinha não. Não sabe o que fazer? Não corra para o Facebook lá e coloca o emoji lá: estou tristinho hoje, palhaçada. Ai, estou tão malzinho hoje. Busque ao Senhor em oração. Busque a Deus. Não sabe o que fazer? Muitas vezes, querido, até o seu líder não vai saber o que fazer. Mas nós sabemos aquele que sabe tudo, que conhece tudo. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Ele conhece tudo, ele sabe dos seus dilemas, ele sabe dos seus limites, ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe até das suas fraquezas. Aí diz a palavra do Senhor que ele buscou, olha em versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Quando é que eu tenho que buscar o Senhor? Deus me ama. Quando os inimigos se levantam. Se levantaram contra você, pode ser 1, 2, 3, como eu falei, eles vão se tornar amiguíssimos. Eles vão se tornar uma comunidade de amizade. Um se dá com o outro, mas é para lutar contra você. Busca o Senhor. Busca o Senhor quando o inimigo se levantar contra você.
O que tem acontecido é que as pessoas estão parando de buscar a Deus. Estão parando de orar. Talvez eu vim aqui hoje apenas para te incentivar a voltar a orar. Aleluia. Volte a buscar a Deus. Glória a Deus. Volte a buscar a Deus, porque aquele que busca, o encontra, diz a palavra do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração, aleluia. Buscar a Deus, por quê, meu querido? Porque Ele é o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Este é Deus, por isso buscar a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus no silêncio da sua casa, no silêncio do teu quarto. Tem hora que você tem que ir ali, ó. Senhor, sou eu aqui de novo com o mesmo problema, de novo com os mesmos limites, de novo com as mesmas situações. Senhor, me ajuda, porque eu não tenho força, porque eu não sei o que fazer. Mas tem hora também que você tem que ir para a congregação e expor e falar: eu preciso de oração, me ajude em oração. Tem hora que você tem que entrar no seu quarto e trancar a porta, mas tem hora que você tem que chamar a comunidade para ajudar você em oração. Tem hora que não dá para você ficar orando sozinho, não. Tem hora que você precisa que o seu irmão esteja junto com você e dê a mão e fale: eu estou junto com você. Vamos orar juntos, vamos buscar. Porque toda vez que a congregação, ela sente que ela está passando por um momento de dor, o inimigo precisa saber que a congregação se une em oração. Todas as vezes que a comunidade ela passa por um momento de fragilidade, ela precisa se unir em oração, porque o inimigo precisa saber que a igreja, ela se une para buscar a Deus, força em Deus. Precisa voltar a orar, irmãos. Precisa buscar a Deus. Precisa buscar a Deus. Aleluia. Quando buscar a Deus? Em oração. Quando tiver medo. Versículo 3, nós acabamos de ler. Ele teve medo. Olha a fragilidade humana. Ele era um rei. Eu sou todo poderoso, não tenho medo de nada. O crente que diz que não tem medo de nada tem problema, viu? Josafá falou: estou com medo, vou buscar ao Senhor. Existe um medo que nos traz incredulidade, que nos afasta de Deus, mas existe um medo que nos faz se aproximar dele. Eu estou com medo agora, estou com medo de perder meu companheiro, vou buscar o Senhor. Estou com medo de perder o emprego, vou buscar Deus. Quando as coisas estão tudo bem, dificilmente a gente busca mesmo ao Senhor. Dificilmente. A gente faz aquela oraçãozinha rala, né? Obrigado, Deus. Mas a gente nem discrimina. Na hora de pedir, a gente discrimina. Eu quero um carro, eu quero salário, eu quero um namorado. Mas na hora de dar graça, graças te dou por tudo, Deus. Por tudo o quê? Por tudo o quê? Por que na hora de pedir a gente discrimina tudinho, bonitinho? A gente mostra para Deus a cor que a gente quer, o jeito que a gente quer, o tamanho que a gente quer, tudo, o peso. Mas na hora de agradecer a Deus, a gente faz um combo assim. Sabe aquele combo? Senhor, obrigado por tudo. Na hora do medo, busque a Deus. E na hora que você não sabe o que fazer, busque a Deus. Não sei que direção tomar, busque a Deus. Não sei qual é a resposta, busque a Deus. Não sei qual a decisão eu vou ter, busque a Deus. No versículo 12, quando ele fala isso, olha algo que chama a minha atenção aí e que alegra o meu coração. Ele diz o seguinte aí na parte, vou ler ele todo. Nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Deus. Eu não sei o
que fazer. Os meus olhos não estão na política, os meus olhos não estão no pastor, os meus olhos não estão na igreja, os meus olhos não estão no amigo, não estão no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, seja lá onde. Meus olhos estão em Deus, porque é dele que vem o meu socorro. Aleluia! É dele! Ele é socorro presente na angústia. Deus fiel. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar? Ele fala aí, versículo 3. Ele passou a buscar ao Senhor e apregoou o quê? Um jejum. Se eu perguntasse agora, qual foi a última vez que você jejuou, ia ficar chato, não ia? Pensa bem. Não vou perguntar, fica tranquilo. Mas não ia ficar chato? Ai, aquele café da manhã, caloroso, aquele café da manhã bonito. Qual foi a última vez que você jejuou? Você lembra que Jesus falou que não é sempre que você tem que jejuar, mas tem algumas coisas que você precisa jejuar. Ai, pastor, eu estou orando e não acontece. Será que essa não é uma das situações que você precisa jejuar? Tem coisa que é só com jejum, querido. Glória a Deus, Deus fiel. Quando a gente jejua, a gente se quebranta. E ao coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Salmo 51. Tem coisa que você tem que jejuar. Não tem jeito não. Você está orando, não está acontecendo. Tenta jejuar. Tenta buscar Deus com jejum. Quando eu estou jejuando, eu estou falando, eu prefiro o alimento do céu do que da terra. Quando eu estou jejuando, eu estou falando, eu prefiro o que vem de Deus do que o que vem da terra. Eu prefiro servir a Deus do que servir a terra. Eu prefiro as coisas espirituais do que as coisas materiais. Jesus não falou que é para você jejuar todo dia, não. Para de graça, daí você vai ficar sem comer. Só isso. Não tem nada de espiritual nisso. Tem situações que você precisa jejuar. E essa situação necessitava de jejum. Por isso ele buscou ao Senhor e decretou um jejum. Precisavam de jejum. Jejuar. Como é que eu vou orar? Orar em grupo, em conjunto, como eu já falei aqui. Porque quando a gente junta em oração, as coisas acontecem, viu, irmãos? Eu vou falar aqui algumas situações, só para você ter uma ideia. Tudo Bíblia, você sabe, você vai lembrar. Quando o povo terminou o tabernáculo lá no deserto, diz a palavra de Deus que a congregação toda, todas aquelas tribos, 12 tribos, se reuniram para orar, e diz a palavra de Deus que desceu a glória de Deus naquele lugar, em forma de nuvem, e encheu ali o tabernáculo onde Moisés estava. Quando Abraão terminou o templo, lembra disso? Consagrou o templo lá em 2 Crônica, capítulo 14, 7, 14. Diz a palavra de Deus que a Shekinah de Deus encheu aquele lugar. As pessoas não conseguiam ficar de pé. Quem estava dentro não podia sair, quem estava de fora não podia entrar, porque eles estavam em oração naquele lugar. A palavra de Deus diz que quando a igreja do Senhor estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, cerca de 120 pessoas, tudo sentado assim do jeito que você está, diz a palavra de Deus que se ouviu do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, que encheu aquele lugar onde todos estavam, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar outras línguas conforme Deus dizia para eles falarem, e falavam coisas maravilhosas da parte de Deus, e todos foram cheios do poder de Deus. Quando a igreja do Senhor começou a orar, diz a palavra do Senhor, que Pedro, que estava lá, preso nas prisões com 4 guardas, diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor foi até lá, libertou ele. Ninguém viu Pedro saindo de lá. Por quê? Porque a igreja estava em oração. Então se reúna com a igreja para orar, igreja. Volta a orar, se reúna para orar. Nós temos tempo para tudo. Tempo para passear. Tempo para se divertir.
Tempo muitas vezes para ir para a casa dos outros, com a finalidade, com a desculpa de colocar o papo em dia, mas muitas vezes é fofocar, é murmurar. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para nos reunir para orar. Para orar, para orar, para orar. A gente ora junto, as coisas acontecem, irmãos. As coisas acontecem. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Buscar o Senhor. E a segunda coisa, crer na palavra de Deus. Versículo 9. Ele está falando assim: Senhor, ele começa a lembrar da palavra. Quando você começa a orar a palavra, você está lembrando Deus do que Ele mesmo prometeu. Sabe, é como se eu prometesse algo para você e esquecesse. É óbvio que Deus não esquece. Mas quando você chega para mim e fala: pastor, você lembra que o senhor falou que ia fazer isso, aquilo? Ah, é verdade. É como se ele estivesse fazendo isso. Ele chega no versículo 8 e 9 e ele começa a lembrar Deus do que foi que Deus prometeu. Quando você orar a Deus, ore a Deus as promessas dele, ore a palavra dele. Por que eu oro a Deus pedindo cura? Porque a palavra diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. É a promessa de Deus, é a palavra de Deus. Eu não vou orar coisas aleatórias, por isso que eu preciso conhecer a Bíblia. Ele começa a falar com Deus: olha, Deus, lembra quando edificou o templo? Ele está falando lá do templo de Salomão, que o Senhor falou, olha lá o versículo 9: se algum mal vos sobrevir, foi Deus que falou isso, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. O nome de quem está nessa casa? É do Amândio? É da igreja CCNE que está nessa casa? Não, é o nome de Deus que está aqui, aleluia. E o que acontece quando o nome de Deus está nessa casa? Ele diz lá para nós: clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás, aleluia. É o nome de Deus que está aqui. Então ele está lembrando a Deus: olha, foi tu que prometeu. Na hora da luta, espada, na hora da fome, na hora da peste, seja o que for, nós vamos nos reunir neste lugar, onde está o teu nome, nós vamos orar, tu nos ouvirás e nos livrará, aleluia. Deus é Deus de resposta, meu irmão. Ore confiando na palavra de Deus. Lembra a Deus as promessas dele. Lembra a Deus o que ele falou. Lembra o que ele falou para você, o que ele falou para a igreja. Está tudo aqui na Bíblia, ó. Que quando você ora a palavra de Deus, não tem como ele fugir. Se eu não prometi, você vir me cobrar alguma coisa, eu falo: não prometi não, hein? Falou assim: não falei. Mas se eu prometi, não tem como eu fugir da palavra. Lembra, Deus, das promessas dele. Lembra, Deus, do que ele já prometeu para você. Aquele que busca, encontra. Lembre-se da palavra dele. Deus, ele quer fazer de mim, de você, um vencedor, querido. Então, quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração. Quando você não sabe o que fazer, além de buscar a Deus em oração, creia na palavra dele, creia na promessa dele. Mas tem mais uma coisa: quando você não souber o que fazer, louve a Deus. Louve a Deus. Se você tiver a oportunidade de terminar essa leitura na sua casa, capítulo 20, você vai descobrir a estratégia que Deus usou para dar solução para o problema de Josafá e do povo de Deus. Confiando num Deus que é Deus dos exércitos, Jeová Sabaoth, o nome dele,
Você logo imagina 3 inimigos, 3 povos inimigos se levantaram contra o povo de Deus. O povo de Deus não tem forças físicas para lutar contra esses 3. Que conclusão eu chego? Perdeu. Não é isso? Perdeu. Não tem força física, não tem armas, não tem como lutar contra esse povo. Perdeu. Mas aí colocou Deus na jogada. E quando você põe Deus na jogada, você é a maioria, viu? Você e Deus, você é a maioria. Aleluia. Não importa quantos se levantam contra você. Mas eu, na minha limitação, eu comecei a pensar, a fantasiar, acreditando no Deus que é todo poderoso. Eu fico imaginando assim: se o meu inimigo vier com um punhal, Deus vai me dar um facão. Se o meu inimigo vem com uma armazinha pequenininha, Deus vai me dar uma metralhadora e eu vou. Não é isso na minha cabeça? Na sua cabeça você não pensa desse jeito que Deus pode fazer? Pode ou não pode? Pode. Boa. Só que Deus não trabalha desse jeito não. Fala aí por irmão que está do seu lado: Deus não trabalha desse jeito não. Não é desse jeito não. Deus às vezes parece que brinca com a gente. Você já se sentiu assim? Que parece que Deus está rindo da sua cara? Salmo 2 diz que Deus ri, sabia disso? Então às vezes a gente fica pensando aquele homem de cabeleira branca, barbão, branco, cara sisudo. Não, ele está rindo de você. Ai, confia mais em mim. Para de graça. Confia em mim. Se tem 30.000 homens para lutar, Deus vai tirando até ficar 300. Como é que é isso, gente? Se o povo de Deus não tem arma suficiente para lutar contra o exército de Císera, sabe o que Deus faz? Vai chover onde não chove, para os carros de ferro ficarem tudo encalhado, e o povo de Deus vai lá e ganha. Se levanta 400 e tantos profetas lá de Baal, Deus pega um profeta só, fala: cava aí, volta, enche de água, molha tudo isso daí, molha. A água apaga fogo, não é? Mas com Deus não é assim não. Aí que o altar pega fogo de verdade. Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus não está limitado como eu e você, queridos. Deus trabalha diferente. Eu comecei a pensar: agora Deus vai fazer acontecer, vai vir armas poderosas. Lembrei até de Gideão. Lembra de Gideão? Que está lutando lá contra o povo inimigo. E aí você começa a imaginar: nossa, agora Deus vai dar armas poderosas para o Gideão. Como é que eu vou lutar, Deus? Com cântaro, com tocha, com trombeta. Eita Deus, está rindo da minha cara. Deus fala o seguinte para eles: você vai, a guerra não é sua. Versículo 17, ele já fala sobre isso. A guerra não é sua não. Nossa guerra não é nossa, irmãos. É de Deus. É de Deus, é de Deus, é de Deus. A luta não é sua, é de Deus. Eu vou falar de novo para você entender: a luta não é sua, é de Deus. É de Deus, é de Deus. Ele é que está na frente, Ele é que está no comando. Você está com dificuldade e não sabe o que fazer, Ele sabe e Ele vai te ajudar. Eu vim aqui nesta noite para dizer para você que se você não sabe a direção que tomar, o jeito que falar, você não sabe o que fazer, Deus sabe e Ele vai na frente. Aleluia. E Ele simplesmente me surpreende, porque ao invés de armar todos os soldados do povo de Deus, Ele faz o seguinte: escolha o coro. Eita Deus, o coro, eu quero os cantores na frente da batalha. Meu Deus, mas os cantores sem arma, sem nada, vai morrer tudinho.
E diz a palavra de Deus que Josafá acreditou em Deus, confiou em Deus, separou o couro e falou: o couro vai na frente do nosso exército. Quando nós louvamos a Deus, o sobrenatural acontece. Olha a seriedade, hein, irmãos? Quando nós louvamos a Deus, o sobrenatural acontece. Lembra que Amnon era amigo de Moab, era inimigo de Moab, Moab era inimigo dos montes Seir. Eles se juntaram para lutar contra o povo de Deus. Quando o povo de Deus começou a cantar louvores ao Senhor, um começou a matar o outro, um inimigo começou a matar o outro, e eu comecei a pensar: meu Deus do céu, então quando Deus pede para a gente tem que cantar então aqueles louvores de fogo. Deve ter sido isso. Foi isso. Eles começaram a cantar lá divisa de fogo. Não, essa aí não pode. Nem bíblico é a letra dessa música. Toda música que fala de tapete de fogo, canela de fogo, sapato de fogo, isso não é bíblico não, irmãos. Não é bíblico. Leia a Bíblia. Você vê que não existe isso. Então qual foi? Foi a barreira, não há barreira. Barreira, não há barreira. Não foi essa também. Não foi essa não. Sabe qual o louvor que toca o coração de Deus e que faz a coisa acontecer? É o louvor que você coloca Deus no centro. Aleluia. Deus é o centro, não é o homem não. Existem muitos louvores aí lindos, 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 mas que não é Deus o centro. Não é pecado cantar eles não. Como aquieta minha alma. Está falando de Deus? Não, estou falando de mim. É minha alma. Aquieta minha alma. É lindo. É lindo esse louvor, é lindo. Não é pecado cantar, viu? Como raridade. Você é o espelho. Quem é o espelho? É Deus? Não, você. Não é isso que ele está cantando? Então a gente tem que começar a pensar no que a gente canta na igreja. O centro tem que ser Deus. Aleluia. E o que é que eles cantaram? Eles cantaram: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagina um coral no exército cantando: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória ao Senhor. Começaram a cantar isso. Meu irmão, o louvor que agrada a Deus confunde o adversário. O que é que esse povo está cantando aí? Que coisa é essa que esse povo está cantando? Esse povo está louvando a Deus, aleluia. E quando eles ficam confundidos, eles se matam uns aos outros. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Você não sabe o que fazer? Busca Deus em oração. Você não sabe o que fazer? Creia na palavra de Deus, na promessa de Deus. Deus vai dar solução. Você não sabe o que fazer? Louve a Deus. Bem disse a nossa querida irmã Casseira. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Por quê? Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É Deus que abençoa a nossa vida a partir do momento que nós declaramos: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero orar com você. Aleluia. Você não sabe o que fazer? Deus sabe. Se eu sair daqui hoje, com a certeza que um de vocês vai voltar a buscar a Deus de coração, de verdade, valeu a pena. Valeu a pena. Feche os teus olhos.
Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E a Tua palavra hoje vem, Senhor, nos confrontar com a nossa fragilidade. Nem sempre somos donos da razão. Nem sempre temos forças para lutar. Nem sempre sabemos o que fazer. Mas hoje nós decidimos, como Josafá, algumas atitudes que precisam fazer parte do nosso dia a dia. Nós precisamos te buscar em oração. E eu me comprometo. Nós precisamos, Senhor, crer na Tua palavra, na Tua promessa, e eu me comprometo. Nós precisamos te louvar com todo o nosso coração, não só de lábios, não só de língua, mas de todo o nosso coração. E eu me comprometo hoje, Pai, porque eu